Há momentos na história que parecem destinados a permanecer enterrados, como se a própria terra os tivesse selado, porque a verdade brilharia intensamente demais para que alguém pudesse encarar. Este é um desses momentos. Em 1857, em Salvador, um menino de 12 anos foi vendido por menos do que o preço de uma maçã podre, R$ 9. O registro ainda existe escrito com a mão trêmula de Carlos, com uma única nota ao lado do nome dele, mudo, defeituoso. Ele não era esperado para viver muito. Não era esperado para importar. Mas o que compraram naquele dia não foi uma criança quebrada. Foi um segredo. Um que faria a mulher mais culta de Salvador perder a mente, a reputação e, eventualmente, a vida. O que começou como pena se transformou em obsessão. O que começou como silêncio se tornou assassinato. Você quase pode ouvir o martelo ecoar naquela sala úmida de leilão. O cheiro de ar salgado misturando-se com suor, tabaco e desespero. Fileiras de homens em casacos de linho ficam de braços cruzados, avaliando os seres humanos da mesma forma que inspecionariam os dentes de um cavalo. Uma criança está no centro, pequena, descalça, imóvel. Ele não olha para cima, não implora, não chora. Seu silêncio inquieta a multidão. Para os escravizadores, o silêncio era rebelião, e a rebelião era contagiosa. Mas esse menino não estava resistindo. Ele estava em outro lugar. Seus olhos distantes, como se seu corpo fosse apenas uma casca, e sua mente tivesse vagado para um mundo que nenhum deles poderia tocar. O leiloeiro zombou dele. R$ 9 pelo mudo, ele caçoou. Uma barganha para quem quer um fantasma na cozinha. E do fundo da multidão, uma voz de mulher disse suavemente: "Eu fico com ele." Aquela mulher era Catarina Monteiro, um nome que a sociedade de Salvador outrora falava com reverência, depois com desgosto e finalmente não falava mais. Ela havia sido uma cantora de ópera na Europa, treinada nas catedrais de Milão e nos salões de Paris. Sua voz era dita fazer homens adultos chorarem, mas numa noite de inverno, no meio de La Traviata, sua garganta se fechou no meio de uma nota, um som como vidro se estilhaçando de dentro. Na manhã seguinte, ela acordou sem voz. Os médicos chamaram de histeria da laringe, um termo da moda para qualquer coisa que não entendiam. Catarina chamou de punição divina. Ela nunca cantou novamente. Em vez disso, casou-se com riqueza, enterrou sua arte e encheu sua casa de silêncio até conhecer o menino. Ela o levou para casa na Rua das Magnólias, uma mansão que cheirava a poeira e água de lavanda, onde cada tábua do piso rangia como se lembrasse de dias melhores. O menino, chamado Miguel, trabalhava em silêncio no jardim, carregando água, arrancando ervas daninhas e nunca dizendo uma palavra. A cozinheira dizia que ele a deixava inquieta. A empregada jurava que ele escutava mesmo quando ninguém falava. Catarina, porém, via algo familiar nele. Aquele mesmo olhar vazio que ela vira em si mesma após perder a voz. O olhar assombrado de alguém cuja alma havia se retraído para dentro, esperando que o mundo esquecesse que existia. 3 semanas se passaram como um sonho pesado demais para acordar. Então, numa noite, Catarina ouviu algo impossível. Música. Vinha fracamente através das paredes. Uma melodia tão pura, tão deliberada, que ela pensou ser uma brincadeira da memória. Mas quando saiu para o jardim, o som ficou mais forte. E lá debaixo da árvore de magnólia, no banho prateado do luar, estava um menino que ela comprara por R$ 9 cantando. Sua voz não pertencia a uma criança ou mesmo a este mundo. Era treinada, disciplinada, uma área italiana perfeita derramando-se na noite como luz através de vitral. Cada nota vibrava com controle, com agonia, com devoção. Catarina congelou onde estava, seu coração batendo em descrença. Por anos ela rezara para ouvir aquele tipo de voz novamente. Agora ela subia da garganta de um menino que o mundo havia jogado fora. Quando ele terminou, virou-se e a viu. Pela primeira vez algo piscou em seu rosto. Não medo, não culpa, mas a rendição quieta de alguém que sabia que seu segredo não era mais seu. Catarina sussurrou: "Você pode falar." O menino não disse nada. A lua capturou seus olhos e neles ela viu não inocência, mas profundidade. Uma consciência que apertava seu peito. "Quem te ensinou a cantar assim?" Ela pressionou. Ele hesitou, então falou. Seu português preciso, seu tom calmo. "Meu pai me ensinou, senhora, antes de me venderem." Catarina quase cambaleou. O som de sua voz, sozinho, refinado, deliberado, europeu, estilhaçou a ilusão de simplicidade que ela construíra ao redor dele. "Quem era seu pai?" Ela perguntou, seu pulso acelerando. "Um músico", Miguel disse. "Da Itália. Ele veio a Salvador para ensinar os ricos a cantar. Minha mãe era sua serva. Eu era seu segredo. Ele me ensinou tudo o que sabia." Ele pausou até morrer. Febre amarela. "Então ela me vendeu. Disse que o silêncio me manteria seguro."
Seus olhos se ergueram para os galhos escuros da magnólia. Então eu fiquei em silêncio até esta noite. Catarina não se moveu. Naquele momento, algo dentro de sua velha alma frágil se agitou de volta à vida. O ar entre eles parecia carregado não de afeto, mas de reconhecimento. Ela via em Miguel o fantasma de seu antigo eu, aquela fome de ser ouvida por um mundo que punia a beleza que não podia controlar. Mas mais do que isso, ela via poder. Poder na pureza de seu tom, na precisão impossível de sua fraseação, na disciplina assombrada de seu silêncio. Não era apenas talento, era uma arma, e ela queria empunhá-la. Naquela noite, Catarina tomou uma decisão que mudaria as vidas de ambos. Ela o treinaria, moldaria, aperfeiçoaria, não pela liberdade, não pela fama, mas pela posse. Ele seria sua criação, a obra-prima. Ela não podia mais cantar, o eco vivo de sua glória perdida. Ela dizia a si mesma que era pela arte, mas na verdade era controle. Ela havia perdido sua voz. Agora, através dele, faria o mundo ouvir novamente. E naquela casa na Rua das Magnólias, onde o ar cheirava a poeira e magnólia, o som da voz de um menino despertaria algo antigo, não apenas beleza, mas obsessão, inveja e loucura. Porque na alta sociedade de Salvador, o talento era moeda e a posse era tudo. Catarina acreditava que estava ressuscitando sua arte. O que ela realmente estava fazendo era conjurando sua própria ruína. Ao amanhecer, a casa na Rua das Magnólias acordou em silêncio. Do lado de fora, o som dos sinos do porto flutuava fracamente através da neblina, um ritmo que a cidade aprendera a obedecer. Dentro, Catarina Monteiro sentou-se ao piano pela primeira vez em anos, seus dedos tremendo contra as teclas de marfim, enquanto o menino que ela comprara por 9 réis ficava à porta, esperando instruções. Ela podia senti-lo observando-a, calmo, alerta, distante. A luz da manhã capturava a poeira no ar como cinzas flutuantes. Vamos começar com a respiração, ela disse finalmente. Sempre a respiração. É onde a música começa e onde o poder se esconde. Miguel obedeceu sem hesitação. Seus movimentos eram deliberados, quase ritualísticos. Ele inalou lentamente pelo nariz, seu peito subindo em um ritmo suave e medido. Catarina observou em silêncio, percebendo com inquietação que ele não precisava ser ensinado. Ele já sabia, sua técnica era perfeita. Cada gesto revelava memória, não imitação, mas maestria. O pai do menino claramente havia sido mais do que um professor. Ele havia sido um artesão de almas. E agora aquela artesania vivia dentro dessa criança usando correntes. Novamente, ela disse suavemente, testando-o. Mas desta vez, imagine que você está respirando através da dor. Miguel olhou para ela confuso. Dor? Sim, Catarina disse. É isso que a arte é. Sofrimento controlado. O mundo adora a beleza, mas despreza o custo de criá-la. O grande segredo, Miguel, é que o custo nunca vai embora. Nós apenas aprendemos a escondê-lo na melodia. Ele obedeceu novamente, mas devagar desta vez. O som que saiu de seus lábios era quase humano e quase divino, algo que não pertencia ao mundo em que viviam. E Catarina sentiu novamente aquela emoção aguda e proibida de controle, de posse. Dias se fundiram em semanas. Toda manhã, antes que os servos se mexessem, eles se encontravam naquela sala de música desbotada, onde o tempo em si parecia prender a respiração. Catarina o treinava em escalas, fraseação, dicção, movimento. Ela o corrigia com precisão e frieza, nunca elogio, nunca calor. Emoção, ela lhe dizia, é um animal selvagem. Se você mostrá-la, ela te possui. Se você a dominar, você possui a audiência. E Miguel aprendia rápido. Rápido demais. O que levara anos de estudo disciplinado para Catarina entender, ele absorvia em dias. Sua memória era impecável. Seu ouvido sobrenatural. Ele podia ouvir uma única nota e reproduzi-la uma oitava acima com um vibrato perfeito. Ele não imitava. Ele entendia. A música não apenas vivia nele, era ele. À noite, Catarina sentava-se sozinha em seu estudo, sua vela queimando baixa, escrevendo em seu diário palavras que não ousava dizer em voz alta. Ele é extraordinário, terrivelmente assim. Não consigo dizer se estou ensinando-o ou despertando algo que já estava esperando para retornar. Havia momentos raros e breves em que ela jurava que seu canto mudava o ar em si. O som não apenas ecoava, ele perdurava como mãos invisíveis pressionando contra as paredes do quarto. Ela ficava perfeitamente imóvel, com medo de respirar até que ele se dissipasse. Então vinha o silêncio novamente, o silêncio que parecia vivo. Os servos sussurravam sobre o menino estranho que nunca falava, mas cuja sombra passava sob a porta da sala de música em horas impossíveis. Eles diziam que ele era amaldiçoado, um espírito no corpo de uma criança. Betina, a velha cozinheira,
se benzia toda manhã quando passava pelo quarto dele. Catarina ignorava os murmúrios deles. Medo era uma forma de respeito, e ela preferia assim, mas não podia ignorar a sensação de que algo em Miguel era errado. Quando ele não estava cantando, parecia se dissolver em nada. Ele andava sem som. Nunca se assustava, nunca ria, nunca suspirava. Era como se todo o seu ser fosse um instrumento, um que só ganhava vida quando convocado. Uma noite, enquanto o calor do verão tornava o ar espesso e doce com magnólia, Catarina perguntou-lhe uma pergunta que não ousara antes. Quando você canta, ela disse, o que você sente? Miguel hesitou. Eu não sinto, senhora. Eu lembro. Lembra do quê? Seus olhos se ergueram para o teto. Dos rostos, os que escutavam antes. As lições de seu pai. Não, Miguel disse quietamente. Antes dele. Os dedos de Catarina congelaram nas teclas do piano. Antes dele. É como se algo mais antigo que eu cantasse através de mim. Eu só abro a boca e deixo passar. Suas palavras a inquietaram, não porque soassem infantis, mas porque soavam verdadeiras. Pela primeira vez em sua vida, Catarina Monteiro, a mulher que outrora zombava de superstição e religião, sentiu o toque gelado de algo antigo, algo nem europeu, nem africano, nem humano. Ela o dispensou cedo naquela noite, mas não dormiu. Em seus sonhos, ela ouvia sua voz ecoando pelos corredores, cantando em uma língua que não reconhecia, vogais esticadas como fios, sílabas mais antigas que o latim. Ela acordou antes do amanhecer com o coração batendo forte, o som ainda ecoando em seus ouvidos. Quando perguntou a ele sobre isso mais tarde, Miguel apenas disse, eu não cantei ontem à noite, e ela acreditou nele. Pelo outono, seu treinamento havia se transformado em algo mais. Não apenas educação, mas posse. Os dias de Catarina giravam em torno dele. Seu diário ficava mais escuro. Seu tom poderia abrir os portões do céu, ela escreveu, ou fechá-los. Ela começou a trancar a porta da sala de música durante as lições, não por medo para si mesma, mas por medo de interrupção. Ela dizia a si mesma que era para proteger o segredo dele dos fofoqueiros de Salvador, mas a verdade era mais simples. Ela não queria compartilhá-lo. Ela tivera fama uma vez, mas isso era algo mais puro. Controle disfarçado de devoção. Então veio o primeiro teste. Numa noite de quinta-feira em janeiro, após o jantar, Catarina trouxe Miguel diante do espelho. Você aprendeu a cantar, ela disse. Agora aprenderá a se apresentar. Ela o posicionou à luz das velas, corrigindo sua postura, ajustando seu queixo, suas mãos, a inclinação de sua cabeça. O corpo diz à audiência o que a alma quer esconder. Ela disse suavemente, aprenda a mentir com ele. Miguel obedeceu, mas havia uma sombra em seu reflexo, algo piscando atrás de seus olhos calmos, algo que ela não reconhecia. Pela primeira vez ele parecia não sua criação, mas seu igual, e isso a aterrorizava. Mais tarde aquela noite, enquanto extinguira as lâmpadas, ela se encontrou sussurrando para a escuridão. Ele nasceu para me destruir. Não era medo em sua voz. Era fascinação, porque ela sabia, no fundo, que a voz do menino não era simplesmente música. Era profecia, o som de algo vindo para ela. E ainda assim ela não podia parar, porque uma vez que uma alma como a dela perde seu poder, fará qualquer coisa para roubá-lo de volta. A sociedade de Salvador vivia e morria por suas quintas-feiras de salões. Atrás das portas polidas de suas casas mais grandiosas, a elite da cidade se reunia para beber vinho, debater poesia e fingir que não estavam de pé sobre fundações encharcadas de sangue. Os encontros de Catarina Monteiro haviam sido lendários, noites de brilho cultural, onde sua voz preenchia o ar como luz divina. Mas após seu silêncio, sua reputação desbotou. Naquele inverno ela resolveu reconquistá-la, e sua arma era um menino. Os convites eram manuscritos, selados com cera preta e entregues discretamente. Apenas 20 convidados cuidadosamente escolhidos, juízes, donos de fazendas, esposas de ministros e um músico visitante de São Paulo. Eles vieram esperando entretenimento educado. Saíram acreditando terem ouvido algo profano. Na noite da apresentação, a casa Monteiro parecia respirar. Velas ladeavam a escada, lançando sombras que se moviam como pensamentos. O cheiro de magnólia e fumaça de charuto se misturava ao som de risadas educadas. Miguel ficou escondido atrás das cortinas de veludo da sala de visitas, vestido com uma camisa de linho limpa e calças escuras, roupas que o faziam parecer nem servo nem criança, mas algo no meio. Catarina ajustou a gola ela mesma. Suas mãos demoraram mais do que o necessário, tremendo com uma mistura de orgulho e posse. Lembre-se, ela sussurrou. Você não deve falar a menos que eu ordene. Você deve cantar e apenas cantar. Entende? Sim, senhora, Miguel disse, seu tom uniforme indecifrável.
Catarina entrou na sala de visitas, as conversas se calaram instantaneamente. Meus amigos, ela começou, sua voz firme, seus olhos brilhantes com uma luz febril. Esta noite vocês ouvirão algo que nunca ouviram antes, um dom tão raro que beira o divino. Ela pausou para efeito. Um jovem servo em minha casa possui uma voz que desafia a explicação. Eu o apresento não como uma curiosidade, mas como prova de que a beleza pode emergir até do solo mais escuro. Uma onda de murmúrios passou pela multidão. Fascinação, ceticismo, intriga. Catarina deu o sinal. As cortinas se abriram. Miguel avançou. O quarto ficou imóvel. A luz das velas parecia escurecer ao redor dele. Ele ficou perfeitamente parado, mãos ao lado, olhos baixos. Catarina sentou-se ao piano e começou as notas de abertura de Largo al Factotum, a área que outrora a tornara famosa. E então Miguel cantou. Não era humano, não era divino, era ambos. Sua voz encheu o quarto com uma ressonância tão clara que fazia o ar vibrar. Cada frase voava sem esforço, cada sílaba pronunciada com a precisão de um tenor italiano treinado. Os convidados congelaram, taças de vinho pairando no ar, incapazes de se mover. Pelo segundo verso, lágrimas rolavam pelo rosto de uma mulher. O músico visitante pousou sua taça e sussurrou. Impossível. Os dedos de Catarina se moviam mecanicamente, mas sua mente estava em outro lugar, observando o menino, ouvindo seu próprio fantasma subir de sua garganta. Cada nota era um espelho refletindo sua glória perdida, mas distorcida, magnificada. Quando a frase final pairou no ar e se dissipou no silêncio, ninguém aplaudiu. Eles simplesmente sentaram lá, atordoados, como se aplaudir pudesse quebrar o encanto. Então veio o aplauso. Hesitante no início, depois troveante. Convidados se levantaram. Um homem na frente exclamou. Aquela voz, onde você o encontrou? Catarina sorriu fracamente. Eu não o encontrei. Eu o refinei, mas no canto uma mulher se benzeu. Mais tarde, ela diria que enquanto Miguel cantava, as chamas das velas se inclinavam para ele como se atraídas por um sopro, não o dele. Aquela noite mudou tudo. Na manhã seguinte, Salvador sussurrava. Chamavam-no o fantasma da Rua das Magnólias. Rumores se espalhavam mais rápido que fogo. Alguns diziam que ele era o filho bastardo de um nobre europeu. Outros alegavam que Catarina fizera um pacto com o diabo para recuperar sua voz através dele. Convites inundavam de todas as direções. Todos queriam ouvir o menino que podia cantar como se os mortos estivessem ouvindo. Catarina dizia a si mesma que isso era vitória, seu retorno à relevância, sua prova de que ainda comandava a beleza. Mas vitória em Salvador sempre vinha com um preço. Em fevereiro, os salões se transformaram em algo mais. Multidões cresciam maiores, mais vorazes. Homens que nunca se importaram com ópera sentavam em silêncio, hipnotizados por uma criança que teriam chicoteado no dia anterior. Mulheres choravam abertamente, apertando suas pérolas como se para não se dissolverem. Ministros vinham fingindo indignação moral enquanto imploravam por apresentações privadas. O nome de Catarina reaparecia nas colunas sociais, seus encontros descritos como exibições divinas de arte e providência, mas ela sabia melhor. O que eles chamavam de providência era fome, e ela se tornara sua fornecedora. Miguel nunca sorria, nunca se banhava no aplauso. Após cada apresentação, ele se retirava para o jardim, lavando o rosto na fonte, ficando debaixo da magnólia como se para sacudir o som. Catarina uma vez o seguiu invisível e o ouviu sussurrar para a noite. Eu não queria trazê-los aqui. Na manhã seguinte, ela o confrontou. Trazer quem? Ela exigiu. Miguel olhou para ela calmamente. Quando eu canto, eles se aproximam. Quem se aproxima? Os que me ensinaram antes de eu nascer. Catarina o esbofeteou antes de perceber que sua mão se movera. O som estalou pela sala de visitas como um tiro. Miguel não piscou. Ele simplesmente olhou para ela e sorriu pela primeira vez. Era um sorriso pequeno, sabedor. Agora você os ouviu também, ele disse suavemente. Naquela noite, Catarina sonhou com o bloco de leilão. O menino estava lá novamente, silencioso, mas atrás dele sombras se moviam em ritmo perfeito para uma melodia invisível. Ela acordou gritando, sua garganta crua, o eco da voz de Miguel ainda em seus ouvidos, mas obsessão tem um jeito de se disfarçar de amor. Na manhã seguinte, ela disse a si mesma que imaginara. A mente projeta o que não pode explicar. Ela escreveu em seu diário. O poder de Miguel não é escuro, é divino. Eu devo protegê-lo daqueles que não entendem. Proteção rapidamente se tornou isolamento. Ela o proibiu de deixar a propriedade. Trancou os portões. Recusou novos convites. Os salões acabaram. Ela disse a Salvador que estava compondo algo maior. Uma apresentação tão sagrada que devia permanecer escondida até ser aperfeiçoada. Na verdade, ela estava se desfazendo. Ela começou a escrever cartas para si mesma, endereçadas a meu eu futuro, descrevendo o progresso do menino na linguagem de uma cientista, documentando um espécime.
Seu tom cresce mais forte nas escalas menores. Uma entrada diz: ele canta sem ar como se a voz se originasse em outro lugar. Esta noite as velas escureceram novamente. Eu ouvi sussurros entre as respirações. Lá embaixo, Bettina disse aos vizinhos que a senhora havia enlouquecido, que o menino falava com ninguém, mas a casa agora zumbia à noite. Às vezes diziam que o piano tocava quando ninguém sentava nele. E através de tudo, Miguel observava quieto, paciente, sem piscar. Em março, Catarina parou de ir à igreja. Não mais tomava chá com as amigas. Seu mundo encolhera para a sala de música, o jardim e o menino. Ela estava convencida de que ele estava destinado a restaurá-la, a ressuscitar sua voz perdida de alguma forma transcendente. O que ela não percebia era que ele já estava fazendo exatamente isso, mas não da forma que ela esperava. Porque às vezes, quando algo quebrado encontra algo belo, não cura, devora. Na primavera, a Casa Monteiro se tornara um mausoléu de som. O piano não precisava mais ser tocado para que a música enchesse o ar. Às vezes, tarde da noite, Bettina jurava ouvir Miguel cantando no andar de cima. Suave, distante, lamentoso, mesmo quando sabia que ele dormia em seus aposentos atrás da cozinha. Outras vezes não era sua voz de todo, mas algo debaixo dela, uma harmonia que não pertencia a nenhuma garganta humana. Salvador sussurrava sobre a casa na Rua das Magnólias agora, não em admiração, em medo. Vizinhos alegavam que nas quintas-feiras, quando a lua estava alta, notas fracas podiam ser ouvidas flutuando sobre os muros como um coro invisível, ensaiando algum requiem secreto. Ninguém caminhava pelo jardim após o escuro. A árvore de magnólia, outrora admirada por suas flores brancas, agora parecia beber sombras em vez de luz. Dentro, Catarina escorregava mais fundo na obsessão. Ela não mais mantinha seu diário. Ditava para o ar como se falasse para auditores invisíveis. Ele está quase pronto, ela murmurava para ninguém. Eles entenderão em breve. Eles ouvirão o que eu ouço. Seu reflexo no espelho ficava mais magro, mais afiado. Sua voz, que outrora fora suave com graça, agora carregava a borda frágil de alguém tentando comandar o próprio Deus. Miguel trabalhava em silêncio durante o dia, inexpressivo, obediente, mas algo nele mudara. Sua presença enchia cada canto da casa. Quando Catarina entrava em um quarto, ela podia senti-lo antes de vê-lo, não com a visão, mas com consciência. Era como se as paredes em si sussurrassem onde ele estava. Ela dizia a si mesma que era intuição. No fundo, sabia que era submissão. Uma noite, após semanas de tensão que nenhum dos dois podia nomear, ela o chamou para a sala de música. As cortinas estavam fechadas, o ar pesado com cera de vela. Ela sentou ao piano, mas não tocou as teclas. Cante, ela ordenou. Miguel hesitou. O que você gostaria que eu cantasse, senhora? Qualquer coisa, ela disse. Algo que te assuste. Ele olhou para ela por um longo tempo. Então, sem outra palavra, começou. A melodia era desconhecida, lenta, unearthly, mudando entre tons menores que não deviam pertencer juntos. A língua não era italiana, latina ou qualquer que ela reconhecesse. O som rastejava pelo quarto como neblina. O ar ficava espesso. As chamas se curvavam para dentro e Catarina sentia os pelos de seus braços se arrepiarem. Ela queria pará-lo, mas não conseguia se mover. A música a prendia como um feitiço. Quando terminou, o silêncio era tão profundo que zunia em seus ouvidos. O que foi isso? Ela sussurrou. Os olhos de Miguel estavam vazios. Não tem nome. Catarina se levantou abruptamente, andando de um lado para o outro. Você não pode cantar isso novamente, entende? Jamais. Sim, senhora, ele disse quietamente. Mas não era eu. As palavras a atingiram como água gelada. O que você quer dizer com não era você? Eu só deixo passar, ele disse. Ele queria ser ouvido. Catarina o esbofeteou novamente, mais forte desta vez. Você não blasfemará nesta casa, ela sibilou. Eu te fiz o que você é. Miguel olhou para ela, sangue se acumulando no canto de seu lábio, e disse suavemente. Você o acordou. Naquela noite, Catarina não conseguiu dormir. Ela trancou as portas, fechou as janelas e sentou à janela com uma vela queimando baixa, observando o jardim. À meia-noite, ela viu movimento debaixo da árvore de magnólia. Uma figura pequena e imóvel, cabeça inclinada para o céu. O menino cantando novamente. Nenhum som a alcançava, mas ela podia ver o ritmo em sua garganta. A forma como sua sombra inchava e recuava, como se respirando com algo maior. A vela piscou violentamente. Quando ela piscou, o menino se fora. Na manhã, ela encontrou Miguel na cozinha, calmo, varrendo o chão como se nada tivesse acontecido. Ela não falou disso, mas suas mãos tremiam enquanto servia chá. Mais tarde, ela foi à igreja pela primeira vez em meses. O sermão do ministro se borrava em som sem sentido. O coro começou a cantar e, de repente, ela não conseguia respirar. A harmonia, aqueles mesmos acordes impossíveis escorregavam em suas vozes fracos mas reais.
Ela se levantou e fugiu antes que o serviço terminasse, tremendo todo o caminho para casa. Quando retornou, Miguel estava sentado em seu estudo. Ela não lhe dissera para entrar ainda. Ele estava lá, esperando. Você ouviu também, ele disse. Não uma pergunta, uma afirmação. Catarina recuou. Não sei do que você está falando. Sabe sim, ele respondeu. Eles me seguiram para casa. Algo nela quebrou. Basta, ela gritou. Você é meu, entende? Você cantará quando eu disser, e parará quando eu mandar. O que quer que você pense que é, o que quer que você pense que está trazendo para esta casa, eu não permitirei. Miguel se levantou lentamente. Seus olhos pareciam escurecer. Então você não devia ter me comprado. Ela ergueu a mão novamente, mas tremia. Pela primeira vez ela percebeu que não estava batendo em uma criança. Estava batendo em uma força que não entendia. Ela o mandou embora pela noite, trancando seu quarto por fora. Mas enquanto girava a chave, ouviu algo fraco através da porta. Não choro, não canto, sussurro, e mais de uma voz sussurrando de volta. 3 noites depois, a primeira morte ocorreu. A cozinheira Bettina foi encontrada no jardim, de bruços nas raízes da magnólia. Sem feridas, sem luta, seu corpo rígido. Sua expressão pacífica, como se tivesse adormecido no meio de uma oração. O médico disse falha cardíaca. Os servos disseram maldição. Miguel não disse nada. Catarina enterrou Bettina em uma cova rasa perto da velha cerca. Nenhum padre compareceu. Naquela noite ela sentou ao piano, dedos pairando sobre as teclas, incapaz de pressionar uma única nota. O silêncio parecia vivo, pesado, escutando. Ela sussurrou, "O que você é?" E a casa respondeu com um zumbido fraco como o início de uma canção. Ela começou a ouvi-lo em todos os lugares, no vento, no rangido das tábuas do piso, no som de seu próprio batimento cardíaco. Sempre o mesmo ritmo, a mesma melodia proibida. Na quinta noite após a morte de Bettina, ela sonhou novamente com o bloco de leilão. Desta vez ela era a que estava na plataforma, sua garganta amarrada por ferro. Miguel estava abaixo cantando, sua voz enchendo o ar enquanto homens davam lances por sua alma. Ela acordou gritando no reflexo de seu espelho. Seu rosto parecia alterado, sua pele pálida, seus olhos ocos. Mas o que a aterrorizava mais não era o reflexo. Era o contorno fraco de pé atrás de seu ombro. Uma forma com os olhos de Miguel, mas sem boca. Ela quebrou o espelho, mas o contorno permaneceu nos cacos, observando. Catarina dizia a si mesma que era culpa, loucura, luto, mas quando ouvia passos no sótão que ninguém mais podia ouvir, quando encontrava páginas de sua velha partitura reescritas durante a noite em uma língua que não reconhecia, ela começou a entender que a maldição não viera de Miguel, viera dela. No momento em que tentara possuir algo divino, ele respondera, e não mais cantava para ela. Em abril de 1858, Salvador não mais falava o nome Monteiro com reverência ou curiosidade. Falava em sussurros do tipo que se espalhava atrás de persianas fechadas e tremia à luz de velas. O antigo equilíbrio da cidade, tão orgulhoso de sua refinamento, começou a se distorcer ao redor do segredo de uma mulher. Diziam que Catarina Monteiro mantinha algo não natural em sua casa, que a árvore de magnólia em seu jardim florescia fora de estação porque era alimentada com mais do que água da chuva, que à noite uma voz de criança podia ser ouvida de sua ala, cantando em línguas que nenhum coro cristão jamais aprendera. A mansão Monteiro se tornara uma ferida na consciência da cidade, visível demais para ignorar, perigosa demais para se aproximar. Servos que outrora trabalhavam lá atravessavam a rua em vez de encontrar os olhos de Catarina. O leiteiro começou a deixar as entregas no fim do portão em vez de na varanda. Um padre veio uma vez não convidado, murmurou latim sob sua respiração e saiu pálido após ficar apenas momentos no vestíbulo. Ele não retornou. Dentro, Catarina parara de tentar explicar as coisas estranhas que agora assombravam suas noites. A casa zumbia quando ela estava sozinha. Suas teclas do piano às vezes se pressionavam sozinhas uma por uma, como dedos invisíveis testando sua resolução. Partituras em sua mesa mudavam de lugar quando ela virava a cabeça. Uma vez, ao passar por um espelho, ela viu Miguel de pé atrás dela. Embora ele estivesse fora no jardim, ela não mais gritava quando acontecia. Simplesmente sussurrava, "Eu ouço você", e continuava andando. O menino em si parecia intocado por tudo, calmo, preciso, obediente. Mas seus olhos haviam mudado. Havia uma profundidade neles agora, algo que fazia Catarina sentir como se fosse ela a ser estudada. Ele ainda cantava para ela quando ela ordenava, mas suas canções haviam mudado.
Elas não mais se pareciam com árias ou hinos. As melodias se torciam e dobravam sobre si mesmas, vibrando em frequências que faziam seu peito doer e seus pensamentos se espalharem. Ela se encontrava chorando sem saber por quê. Depois Miguel se curvava ligeiramente e dizia: "É melhor quando você escuta em vez de tentar entender." Aquela frase se enterrava em sua mente como um espinho. Melhor quando você escuta. Logo Catarina parou de deixar a casa de todo. Sua sala de visitas, outrora cheia de música e conversa, se tornara um santuário de luz de vela e poeira. As paredes estavam forradas com páginas de notas manuscritas, fragmentos das canções de Miguel transcritos de memória. Embora quando as lia à luz do dia, as notas pareciam erradas, dobradas, invertidas. Algumas até pareciam se mover na página quando ela piscava, deslizando entre as pautas como insetos fugindo da luz do sol. Paciência, a última serva restante implorou que ela dispensasse o menino. "Ele não é certo, senhora," ela sussurrou uma manhã. Aquela voz não pertence a uma criança. Catarina acertou na boca, não de raiva, mas de desespero. "Não fale dele assim," ela sibilou. "Ele é a única coisa nesta casa que ainda me obedece." 2 dias depois, Paciência desapareceu. Seus sapatos foram encontrados pelo portão do jardim. Seu avental preso em um galho baixo da árvore de magnólia. A terra debaixo parecia recém-revolvida. Catarina dizia a si mesma que a garota fugira, mas a verdade pulsava dentro dela como um batimento cardíaco. A árvore começara a zumbir à noite. Foi após o desaparecimento de Paciência que as cartas começaram a chegar. Notas anônimas dobradas neate e escorregadas debaixo de sua porta. Sem assinaturas, apenas a mesma mensagem escrita repetidamente em mãos diferentes. "O menino não é seu." Catarina queimava cada uma na lareira, mas mais chegavam na manhã seguinte. Dezenas, depois centenas. Algumas em tinta, algumas em fuligem, algumas no que parecia sangue. Ela parou de queimá-las. Começou a guardá-las. Pelo fim da semana, enchiam um baú inteiro em seu estudo. Quando o abria, o cheiro de ferro enchia o quarto. Miguel fingia não notar seu desfazimento. Continuava suas tarefas com precisão mecânica, varrendo, limpando, cantando suavemente enquanto trabalhava. No entanto, o ar ao redor dele parecia se distorcer. Objetos tremiam quando ele passava. Os pássaros que outrora aninhavam nos galhos da magnólia não mais se aproximavam. O cão da propriedade vizinha uivava toda noite na linha da cerca, até que seu dono o matou só para restaurar o silêncio. Catarina dizia a si mesma que era tudo coincidência, mas em suas horas insones, começava a ouvir palavras escondidas debaixo da voz do menino. Sussurros camadas sob a melodia, inumanamente rápidos, baixos demais para o ouvido, mas profundos o suficiente para os ossos. Eles diziam coisas que ela não podia traduzir, coisas que faziam seu sangue se sentir mais antigo que seu corpo. Uma noite ela se levantou da cama e encontrou Miguel sentado ao piano. Ele não estava tocando. Suas mãos descansavam gentilmente nas teclas, mas as notas se moviam sozinhas. Pressionando, soltando, pressionando novamente, tocando a mesma melodia que ele cantara semanas antes, a que ela proibira. "Pare com isso," ela sussurrou. As notas continuaram. "Pare com isso!" ela gritou. Miguel virou-se para ela lentamente, seu rosto iluminado pelo piscar de velas moribundas. "Você queria a música de volta," ele disse. Ela veio. Catarina cambaleou para trás, balançando a cabeça. "Você está mentindo?" "Estou?" Ele se levantou, o piano ainda tocando sem ele. "Você pediu beleza." Implorou para ser ouvida novamente. Ela ouviu você. Ele andou em direção a ela, seus pés descalços sem som nas tábuas do piso. "Você sabe por que os mestres antigos temiam certas canções?" Ele perguntou suavemente. "Porque som não é apenas ar, senhora. É convite. Chama coisas de além da respiração." "Pare," ela sussurrou, suas costas batendo na parede. "Você é uma criança. Não sabe o que diz." Miguel sorriu fracamente. "Você ainda acha que sou uma criança?" As velas se apagaram de uma vez. O piano ficou em silêncio. O único som era o tic-tac do relógio. Firme, implacável. Naquela escuridão, Catarina ouviu respiração. Não a dele, não a dela. Algo mais próximo. Quando a luz retornou, quando ela ousou acender um fósforo, Miguel se fora. Na manhã seguinte, a cidade acordou em caos. Pessoas juravam ter ouvido canto antes do amanhecer. Não da casa Monteiro, mas por todo o distrito. Uma única melodia esticada, fina e sorrowful, como o luto do ar em si. Cavalos se recusavam a se mover. O sino da igreja tocou sem ser tocado, e na praça do mercado, uma criança foi encontrada sentada em uma porta, zumbindo aquela mesma melodia, olhos revirados brancos, sussurrando: "Ele ainda está cantando." Catarina se trancou em casa. O menino retornou ao entardecer, coberto de terra até os cotovelos, zumbindo quietamente.
Ela não perguntou onde ele estivera. Não precisava. A árvore de magnólia estava florescendo novamente. Flores grossas veadas de vermelho, cheirando fracamente a ferro. Naquela noite ela sentou em sua sala de música, cercada pelas centenas de cartas que diziam a mesma coisa. O menino não é seu. Pela primeira vez ela sussurrou de volta. Então de quem é ele? A resposta veio suavemente do piano, não em palavras, em canção. E a casa começou a cantar com ele. No início de maio, Salvador não mais sussurrava sobre Catarina Monteiro. Rezava contra ela. Em tavernas diziam que sua casa respirava pelas paredes. Em igrejas ministros alertavam sobre uma mulher que tentara barganhar com o céu e abrira a porta para o inferno. No entanto, ninguém ousava confrontá-la. Medo em Salvador era uma coisa quieta, respeitável, bem vestida e selada atrás de portas trancadas à noite. A árvore de magnólia mudara. Suas raízes subiam do solo como costelas torcendo pelo caminho do jardim. As flores, outrora puras brancas, agora pendiam pesadas e listradas de vermelho. Seu cheiro doce demais, quase podre. Pássaros não mais cantavam perto dela. Até o vento se recusava a passar pelos galhos. Catarina a observava de sua janela toda manhã, da mesma forma que se observa uma ferida para ver se infecciona. Sempre infeccionava. Ela mal dormia. Toda vez que fechava os olhos, o mesmo sonho retornava. Miguel de pé debaixo da magnólia, a boca aberta, mas nenhum som escapando. O chão debaixo dele pulsava como um batimento cardíaco sob o solo. E quando acordava, os lençóis estavam úmidos de sangue. Suas próprias palmas cortadas abertas, embora não se lembrasse como. Dentro da casa, a realidade se dissolvia. As paredes rangiam como respiração. Os lustres balançavam embora o ar estivesse imóvel. O piano não mais esperava por mãos. Cantava quando queria. Um hino lento e pulsante que enchia cada quarto com dread. Uma vez um hóspede que veio sem anúncio, um mercador buscando pagamento de dívida, saiu pálido e tremendo, insistindo que ouvira duas vozes falando atrás da porta da sala de visitas, embora Catarina estivesse sozinha. Ele fugiu de Salvador naquela noite. O diário de Catarina se tornara confissão, escritura e loucura de uma vez. Ele não é minha criação, ela escreveu. Ele é meu espelho. Eu o alimentei com atenção, com a dor de minha perda, e ele cresceu até encher cada silêncio que eu possuía. Quando ele canta, o ar engrossa. Eu sinto o cheiro de terra, fresca, úmida, terra de sepultura. Eu devo acabar com isso antes que nos consuma a ambos. Mas ela não podia acabar porque parte dela não queria. O poder era intoxicante demais. Seus salões haviam acabado há muito. Mas a palavra de seu menino angelical se espalhara além de Salvador. Cartas chegavam de Recife e Rio de Janeiro até Lisboa. Patronos implorando para testemunhar sua apresentação. Ela queimava toda a carta, aterrorizada e orgulhosa em medida igual. O mundo queria ver sua criação. No entanto, ela sabia a verdade. Ele não era dela, jamais fora. Em 12 de maio, o xerife da cidade veio ao seu portão com um mandado. Uma queixa fora registrada pelos vizinhos. Ruídos estranhos, servos desaparecidos, o cheiro de decomposição flutuando do jardim. Quando ele bateu, Catarina abriu a porta ela mesma. Seu rosto pálido, olhos fundos, mas firmes. "Não há nada para você aqui", ela disse quietamente. Ele a empurrou de lado mesmo assim. O ar dentro estava frio, os quartos mais escuros do que deviam. "Senhora", ele chamou. "Recebemos relatos." Ele parou no meio da frase. O piano tocava suavemente, quase convidando. Ele virou para ele, mão descansando no coldre. Ninguém sentava nas teclas. "Quem está aí?" ele exigiu. Uma voz de criança respondeu da escada sombreada. "Gostaria de ouvir algo?" O xerife congelou. Miguel entrou em vista, descalço, expressão calma. Antes que o homem pudesse responder, o menino começou a cantar. As notas não eram altas, mas perfuravam o ar como agulhas. Sua voz subia mais e mais alto, cada som tremendo entre tristeza e comando. A arma do xerife caiu no chão. Seu corpo ficou rígido. Por um momento, Catarina pensou ver algo brilhando ao redor dele, uma distorção fraca como calor subindo de pedra. Então ele desabou. Ela correu para frente. Seu rosto pálido, olhos largos e vazios. Ele estava vivo, mas ido, respirando sem respiração, piscando sem consciência. Miguel olhou para baixo com curiosidade quieta. Ele ouviu. O menino disse suavemente. Catarina sussurrou. "O que você fez?" Miguel inclinou a cabeça. Nada que ele não quisesse. Ele pediu para ouvir. Catarina arrastou o corpo mole do xerife para o vestíbulo, chamando por ajuda, embora ninguém viesse. Ao entardecer, o homem se fora, desaparecido. A única coisa deixada era seu chapéu, descansando neate no banco do piano. Naquela noite, Salvador explodiu. O desaparecimento do xerife foi o ponto de ruptura. Dezenas se reuniram fora do portão Monteiro, com tochas e livros de oração. Os cânticos da multidão misturavam escritura e superstição, toda palavra encharcada de medo.
Bruxa, eles gritavam, blasfema, mande o menino para fora. Catarina barrou as portas. O menino ficou à janela observando a multidão. Eles podem ouvir agora, ele disse, seu tom quase sereno. Pare com isso, ela implorou. Você não precisa. Eu não os faço ouvir, ele respondeu. Eu só revelo o que já está lá. Fora, trovão rolou embora o céu estivesse limpo. Os galhos da magnólia tremiam. Um som começou, não da boca de Miguel, mas de todos os lugares de uma vez. Uma vibração harmônica profunda que chacoalhava as janelas e curvava as chamas das tochas fora. A multidão gritou enquanto a luz se distorcia, esticando sombras pela rua. As raízes da árvore rachavam a terra. Alguns juraram depois que viram rostos se movendo na casca, cantando de volta. Catarina caiu de joelhos, apertando os ouvidos. Por favor, faça parar, ela chorou. Miguel virou para ela. Seus olhos brilhavam fracamente à luz das velas. Não dourado, não demoníaco, mas antigo. Você queria sua voz de volta, ele disse. Você queria ser ouvida. Agora é. E então, impossivelmente, a garganta de Catarina se abriu. Pela primeira vez em 15 anos, som escapou dela. Uma única nota, crua e poderosa, irrompendo de seus pulmões sem sua vontade. Misturou-se com a ressonância de Miguel, harmonizando perfeitamente. A multidão fora desabou em terror, cobrindo os ouvidos enquanto o som sacudia o chão. Quando terminou, o silêncio que seguiu era insuportável. Fumaça subia das tochas. A rua estava vazia. Toda pessoa que viera ao seu portão fugira ou caíra inconsciente. Catarina desabou ao lado do piano ofegante. Sua voz real se fora novamente. Mas a memória daquela única nota impossível perdurava como veneno. Miguel ficou ao lado dela. Agora você entende, ele disse. O que você é? Ela sussurrou. Ele olhou para a árvore de magnólia. O que você convidou? Aquela noite a lua desapareceu atrás de nuvens, embora o céu permanecesse sem estrelas. As flores da magnólia viraram completamente vermelhas. Catarina vagou pelo jardim até o amanhecer, sussurrando a mesma frase para si mesma como uma oração ou uma maldição. Eu queria ser ouvida, e o chão respondia suavemente debaixo de seus pés, ecoando suas palavras repetidamente em uma voz que não era dela. Em junho, Catarina Monteiro se tornara um fantasma em sua própria cidade. Seu nome era proibido em conversas educadas, sua casa condenada em todo o sermão, seu legado apagado de toda a sala de visitas que outrora elogiara sua voz. No entanto, à noite, Salvador ainda a ouvia, ou o que restava dela. A cidade dormia ao eco de canções flutuando da propriedade Monteiro. Música tão assombrada que aqueles que viviam perto enfiavam trapos debaixo de suas portas para bloquear o som. Mas não importava o que fizessem, encontravam um jeito de entrar. A mente humana tem limites e a de Catarina há muito fora violada. Sono não significava nada para ela mais. A realidade se afinara, vazando através de seus pensamentos como sangue através de linho. Ela falava consigo mesma, então percebia que não falava sozinha. As paredes respondiam agora. A casa murmurava. Até o ar parecia vivo, denso com uma pressão que fazia seus ouvidos doerem. Ela não mais sabia que dia era, mas seu diário, aquele em que ainda escrevia por hábito ou loucura, se tornara um documento de decadência. Eu os ouço debaixo dos pisos, uma entrada lia. Cavei até meus dedos sangrarem, mas as raízes vão mais fundo que a casa. Miguel zumbi para eles em seu sono. Eles zumbem de volta. O menino não mais era um menino. Seu corpo não envelhecera, mas algo em sua postura mudara. A imobilidade amadurecera em autoridade. Ele falava menos agora, e quando o fazia, era frequentemente na mesma língua estranha em que cantava. As sílabas vibravam no ar muito após seus lábios pararem de se mover. Catarina não conseguia dizer se era bênção ou maldição. Ela tentava lembrar o que ele fora quando o comprara, uma coisa silenciosa e quebrada, e se perguntava se simplesmente removera o silêncio para revelar o que sempre esperara de baixo. Às vezes, quando ousava olhar diretamente para ele, via algo camadas atrás de seu rosto, uma sombra de outra figura, mais alta, mais velha, impossível, uma imagem dupla que sua mente não podia resolver. Aquele calor de junho pairava pesado sobre Salvador. A cidade fedia ao porto, à doença, ao medo. Sussurros viravam planos. Os homens do xerife haviam desaparecido. A igreja perdera seu padre, e agora uma segunda casa perto da Rua das Magnólias reportava sons unearthly, vozes na noite chamando de debaixo da terra. Uma decisão foi tomada em segredo. Se a casa Monteiro era a fonte, seria purificada pelo fogo. Catarina não sabia de seus planos, mas Miguel sabia. Ele ficou à janela uma noite observando a rua, sua expressão calma. Eles estão vindo, ele disse. Quem? Ela perguntou fracamente. Os que queimaram seus próprios anjos porque não suportavam o som da verdade. Catarina riu, o som rachado e vazio. Verdade? Você chama isso de verdade? Ele se inclinou para ela, seus olhos quase luminosos. Você implorou para ouvir Deus novamente, não implorou?
para sentir algo além da pele. Toda oração é uma pergunta, e toda pergunta eventualmente encontra sua resposta. Você chamou, eu vim. Ela balançou a cabeça, pressionando as mãos nas têmporas. Você está mentindo. Você não é divino. Você é o que sua espécie cria quando tenta possuir o divino. Sua voz se aprofundou ligeiramente, as palavras ressoando pelo quarto como um segundo tom camadas debaixo da fala. Música é a língua mais antiga do poder. Antes da escritura, antes dos nomes, não é humana. Você a roubou de nós. Nós? Ela sussurrou. Ele sorriu. Aqueles que cantaram antes da respiração. As palavras a congelaram. Antes da respiração. A frase parecia destrancar algo nela. Uma memória não de sua vida, mas do som em si. Uma vibração profunda em seus ossos, familiar e infinita. Por um momento, ela oscilou enquanto as paredes ao redor dela ondulavam como ondas de calor. O piano tocou uma única nota sem toque. Fora, trovão começou a rolar novamente, embora o céu estivesse limpo. Ao entardecer eles vieram, o povo da cidade, tochas em mãos, seus rostos iluminados por fúria righteous e terror não dito. A primeira pedra quebrou a janela da sala de visitas. Catarina gritou, mas Miguel não se moveu. Ele simplesmente virou para o som, olhos semicerrados como se escutando por ritmo em seu caos. Eles pensam que são a audiência, ele disse. Esqueceram quem está conduzindo. A porta tremeu sob o peso de punhos. Catarina correu para ele agarrando seus ombros. Pare com isso, ela suplicou. Você os matará. Ele olhou para baixo para suas mãos. Eles já estão mortos. Só não sabem a canção ainda. Então a porta se abriu. Uma dúzia de homens invadiu, suas tochas flamejando, suas bocas cuspindo escritura através de dentes cerrados. O ar crepitou e Miguel começou a cantar. O som não era alto, era baixo, mais profundo que o tom da voz humana, um tom que fazia as tochas piscarem e o vidro tremer. Os homens gritaram enquanto a luz se curvava ao redor deles, suas sombras se torcendo para cima como fumaça. Um largou sua tocha e o piso pegou fogo. Catarina caiu para trás, sufocando no calor, incapaz de desviar o olhar enquanto Miguel ficava no centro de tudo, intocado. Sua voz ficava mais forte, um tom, depois outro, tecendo harmônicos que arranhavam pelo quarto, como mãos invisíveis. Fora, a árvore de magnólia pulsava, suas raízes rachando pedra, flores sangrando seiva vermelha, que chiava quando tocava o fogo. O povo da cidade recuou em terror, mas seus gritos eram afogados pelo som crescente. Não uma voz agora, mas centenas, milhares, ecoando de debaixo da terra. O ar em si parecia se abrir como uma ferida. Catarina rastejou para as escadas, sua pele bolhando do calor. Miguel, ela gritou. Por favor. Ele olhou para ela uma vez e por um instante ela viu não uma criança, mas algo vasto usando a memória de uma. Você queria eternidade, ele disse. É assim que soa. O teto rachou, chamas rugindo pelas vigas. Ela se arrastou para a porta, mas sua força falhou. Através da fumaça, ela ouviu sair para o jardim. Os galhos da magnólia se curvavam para ele como adoradores. O fogo não podia tocá-lo. Curvava-se para longe, devorado pelo som. Quando a casa finalmente desabou, as chamas não se espalharam para as propriedades vizinhas. Dobravam para dentro, queimando apenas a propriedade Monteiro. Ao amanhecer, nada restava senão cinzas, fumaça e a silhueta preta da árvore de magnólia. Salvador acordou em silêncio. Não o tipo comum, o pesado que segue revelação. O ar parecia errado por dias, como se o som em si tivesse sido ferido. Os pássaros não cantaram novamente até o meio do verão. Ninguém jamais encontrou o corpo de Miguel. Catarina, alegavam, foi descoberta debaixo da magnólia. Suas mãos entrelaçadas como em oração. Seu rosto virado para cima, boca aberta em canto silencioso. Aquela noite os sinos da igreja da cidade tocaram sem serem tocados. Cada nota combinava com o tom de seu grito final, e nas ruínas da casa Monteiro, debaixo das raízes daquela magnólia enegrecida, algo zumbia, fraco, constante, eterno. Diziam que o fogo queimara quente demais para a madeira, longo demais para a razão. 3 dias inteiros se passaram antes que as cinzas esfriassem o suficiente para que alguém entrasse nos restos da propriedade Monteiro. Até então, o ar de Salvador estava espesso com dread e curiosidade. A elite da cidade, a mesma que outrora aplaudira os salões de Catarina, agora enviava seus servos para vasculhar suas ruínas, buscando prova de que sua queda fora moral, não sobrenatural. Mal humano era mais fácil de acreditar do que punição divina. Os investigadores vieram do escritório do xerife, acompanhados por um padre da paróquia e 2 trabalhadores relutantemente pressionados ao serviço. O que encontraram não era o que esperavam. A sala de visitas, onde a multidão invadira, estava enegrecida, mas intocada pelo caos, como se o fogo tivesse se movido ao redor dos móveis. O piano ficava ereto, suas teclas queimadas, mas intactas. Quando um dos homens passou a mão por elas, 3 notas soaram suavemente.
perfeitamente afinadas, ecoando pela casa vazia. O som era tão claro, tão vivo que todos congelaram. O padre sussurrou uma oração e se recusou a entrar novamente. No jardim, a árvore de magnólia ficava sem queimar, a grama ao redor morta, mas seu tronco brilhava com seiva que reluzia fracamente dourada ao sol. As flores estavam pretas nas bordas, vermelhas nas veias. Debaixo de suas raízes, os homens encontraram o corpo de Catarina Monteiro. Seu rosto estranhamente sereno, lábios entreabertos, olhos semicerrados, como se a morte tivesse apenas completado uma canção que ela já começara. Suas mãos apertavam um diário carbonizado. As páginas estavam fundidas, mas palavras sobreviviam nas bordas, legíveis o suficiente para gelar o sangue. A voz não é aprendida, ela lembra. Eu toquei algo que nunca foi destinado a tocar de volta. Silêncio é misericórdia. Nenhum traço de Miguel, nenhum osso pequeno, nenhum tecido queimado, nenhum sinal de restos de criança. O relatório oficial o chamou de vítima, perdido para as chamas. Mas os homens que trabalhavam na limpeza juravam ter ouvido algo debaixo do solo, uma vibração fraca, como se a terra em si zumbisse. Um homem desistiu no meio, alegando que o chão sussurrara seu nome. Outro enlouqueceu dentro da semana, arranhando os ouvidos até sangrarem. A casa foi nivelada completamente. Uma nova estrutura foi planejada, mas os trabalhadores se recusaram a construir sobre as fundações. O chão respira, diziam, e estavam certos. Toda a primavera, quando a magnólia florescia novamente, as raízes se moviam fracamente, mas visivelmente, como se algo debaixo delas se virasse no sono. Por um tempo, Salvador tentou esquecer. Jornais imprimiam obituários educados que chamavam Catarina de mulher de brilho trágico, desfeita pelo luto. O menino escravo foi omitido do registro inteiramente, mas segredos assim não ficam enterrados. 20 anos depois, um estudioso chamado Dr. Elias Camargo se deparou com o diário carbonizado de Catarina nos arquivos da Sociedade Histórica da Bahia. Sua curiosidade se tornou obsessão. Ele passou anos reconstruindo os fragmentos, buscando o menino mencionado apenas em rumores, Miguel, o mudo que cantava. Em 1877, Camargo publicou um pequeno artigo intitulado Ressonância Vocal em Casos de Transe Espiritual. Foi rapidamente banido pela igreja local, mas aqueles que o leram lembravam de uma passagem em particular. A voz humana, quando treinada para a ressonância perfeita, pode abrir não som, mas espaço. Certos harmônicos, há muito esquecidos, alinham matéria com frequências não deste mundo. O dom do menino não era sobrenatural. Era natural antes que a natureza fosse dividida do divino. 2 meses depois, Camargo foi encontrado morto em sua escrivaninha. Seus ouvidos se foram, sua expressão pacífica. A última linha de seu caderno lia: ainda canta. Por décadas, a lenda de Miguel e da Casa Monteiro vagava entre folclore e história proibida. Pregadores de rua alertavam sobre a voz que chama os enterrados, enquanto músicos sussurravam sobre o acorde de Salvador, uma sequência rumorada de notas que podia sacudir vidro sem quebrá-lo. Compositores alegavam sonhar com um menino em farrapos zumbindo para eles em seu sono. A maioria descartava como superstição, mas coincidências estranhas perduravam. Em 1905, um professor de ópera italiano, visitando Salvador, gravou uma canção folclórica local dita Originar dos Servos de Monteiro. O cilindro fonográfico ainda existe, armazenado em um porão de museu. Quando tocado, começa como um hino comum, mas no meio, uma segunda voz entra, alta, pura e inconfundivelmente treinada em técnica italiana. A etiqueta do cilindro lê simplesmente Criança Desconhecida, Rua das Magnólias. Pelo século seguinte, a lenda evoluiu. Alguns diziam que o menino era um demônio, uma punição enviada pela hipocrisia da cidade. Outros diziam que era um anjo preso em carne, corrompido pela posse. Mas em toda versão, o mesmo detalhe permanecia. Uma árvore de magnólia que zumbia à noite e uma melodia que não podia ser escrita porque as notas mudavam cada vez que eram ouvidas. Nos anos 1960, uma equipe de folcloristas gravou locais descrevendo a assombração. Uma mulher idosa jurava que sua avó fora empregada na casa do outro lado da rua. Toda noite após o fogo, ela dizia, ouvia aquela música debaixo da terra, bem suave, como a terra lembrando. Quando perguntada como a canção soava, a mulher sorriu fracamente. Soava como perdão, ela disse, mas não para nós. Em 1993, após o furacão que devastou Salvador, a última magnólia de pé na Rua das Magnólias caiu. As raízes desenterraram o que pareciam ser as pedras de fundação da sala de música de Catarina. Debaixo delas, arqueólogos descobriram uma cavidade oca, uma câmara selada forrada com calcário. Dentro havia centenas de páginas de partitura intocadas pelo tempo.
Cada página trazia o mesmo título escrito na mão de Catarina. Canus ante spiritum, a canção antes da respiração. Nenhuma melodia podia ser decifrada. A notação era estranha, reversa, espiralada, cheia de símbolos desconhecidos para qualquer escala europeia. Quando músicos tentaram performar até fragmentos dela, instrumentos quebravam cordas e equipamentos de gravação falhavam. Um violinista reportedly começou a sangrar pelo nariz após a segunda página. Ele descreveu o som como belo e insuportável. As páginas foram quietamente removidas do registro. A escavação foi selada. Nenhum comunicado oficial foi lançado. No entanto, a canção ainda viaja. Alguns alegam ouvi-la em sonhos. Uma voz jovem subindo de pétalas de magnólia, cantando em italiano perfeito, chamando-os pelo nome. Outros dizem que é apenas o vento pelo porto, um eco da culpa de Salvador moldado em melodia. Mas os antigos arquivistas sabem melhor. Dizem que quando a umidade é alta e o ar fica imóvel, se você andar pela Rua das Magnólias à meia-noite e escutar de perto, ouvirá uma única nota vibrando logo abaixo do limiar do som, não bem humana, não bem ida. E se você ficar lá tempo suficiente, começará a zumbir junto. Pelo século XXI, a lenda do menino Monteiro havia mutado em algo meio sussurrado, meio estudado, um mito vestido na linguagem da ciência. Professores falavam de anomalias ressonantes. Músicos falavam de frequências perdidas. Ocultistas chamavam de a canção antes da respiração. Mas aqueles que verdadeiramente a buscavam, não procuravam folclore ou fé, procuravam controle. A história começou a ressurgir no início dos anos 2000, quando um físico acústico chamado Dr. Leonardo Keynes conduziu experimentos em frequências infrassônicas, tons abaixo do alcance da audição humana. Sua pesquisa focava em como certas vibrações podiam induzir emoções, medo ou desespero. Sua equipe descobriu algo estranho. Quando um conjunto específico de frequências era camadas, 14 Hz, 33 Hz, e um sobretom modulado entre eles, ouvintes reportavam ouvir uma voz mesmo quando nenhuma voz estava presente. Não uma alucinação, mas um tom melódico claro que parecia formar palavras em qualquer língua que o ouvinte mais temesse. Quando o relatório vazou, causou pânico menor na academia. Keynes tentou descartar, mas uma gravação surgiu online. 10 segundos de áudio de seu laboratório. Uma voz de criança clara e bela zumbindo uma área italiana. O carimbo de tempo lia: Conjunto de dados de Salvador, Sequência das Magnólias, 1857. Keynes foi encontrado morto uma semana depois em seu escritório na Universidade Federal da Bahia. A causa oficial: parada cardíaca. Seu assistente descreveu encontrá-lo caído sobre a escrivaninha, olhos abertos, um sorriso fraco no rosto. A tela do computador exibia uma única linha de código repetindo infinitamente. Após sua morte, o arquivo de áudio desapareceu da web pública, mas traços dele permaneceram. Fragmentos embutidos em outros vídeos, frequências fantasmas que escorregavam em gravações ambientais, manifestando como sussurros harmônicos fracos na borda da percepção. Engenheiros de som começaram a chamar de interferência de Salvador. Sempre que aparecia, pessoas reportavam inquietação, náusea ou uma compulsão estranha de continuar escutando. Por 2014, rumores se espalhavam de um coletivo de pesquisa secreto conhecido apenas como o Círculo Órfão, formado por ex-analistas acústicos militares e neurologistas, estudando o que chamavam de arrastamento cognitivo ressonante. Sua hipótese: certas sequências tonais podiam sincronizar padrões neurais entre indivíduos, criando o que um memorando interno descrevia como contágio emocional através do som. O memorando citava referências históricas, cantos gregorianos, trompas de batalha, comícios políticos, e no fundo da lista, uma nota manuscrita: C. Monteiro, Salvador, 1857. Menino mudo. Aquele memorando era datado de 23 de abril, a mesma data em que Miguel fora vendido por R$9. O que o Círculo descobriu ou alegou descobrir era que a frequência Monteiro não era apenas um som, era um padrão, um código que mapeava a ressonância emocional diretamente na matéria física. Eles a encontraram embutida em gravações antigas de cilindro de cera, em vibrações de sinos de igreja pelo Nordeste, até nos dados sísmicos do terremoto de Salvador, em 1890. Toda a anomalia alinhava perfeitamente as razões harmônicas do chamado canus ante spiritum. Para o Círculo não era mito,
Era evidência. Alguém ou algo havia impresso essa ressonância no tecido da cidade em si. Enquanto isso, em Salvador, a árvore de magnólia ainda ficava, ou melhor, uma descendente dela. Um clone perfeito crescido de um corte preservado em um arquivo botânico local. Turistas passavam por ela todo dia sem saber sua linhagem. Mais tarde da noite, músicos vinham gravar seu zumbido. Microfones sensíveis captavam subharmônicos emanando de seu tronco. Um tom contínuo ao redor de 33 Hz. O mesmo número encontrado nos experimentos de Keynes. A gravação se espalhou pela internet. Alguns ouviam apenas estática. Outros ouviam algo mais. Vozes corais fracas camadas debaixo do ruído, cantando em uma língua que nenhum software de tradução podia identificar. Fóruns explodiram. Era hoax, acidente ou sinal. Então vieram as primeiras mortes. 3 ouvintes foram encontrados mortos dentro de um mês um do outro, todos usando fones de ouvido, todos tocando o mesmo loop de áudio rotulado Miguel 1857. Onda. Autópsias mostravam nenhum trauma. Os tímpanos intactos, mas os ossos do ouvido interno fraturados de dentro. O telefone de cada vítima exibia o mesmo rascunho de mensagem inacabado. Está cantando através de mim agora. Você pode pensar que isso é superstição. Pode pensar que mentes modernas são imunes a fantasmas antigos. Mas escute de perto porque isso não é sobre fantasmas. É sobre padrão. Som é padrão. E padrão, quando repetido vezes suficientes, se torna lei. A mesma lei que construiu catedrais de geometria, templos de frequência e guerras de chance. Aqueles que entendem vibração entendem o sistema nervoso da realidade em si. Miguel não era milagre ou maldição. Era um protótipo. Um vaso humano afinado perfeitamente para transmitir algo mais antigo que a humanidade. Uma consciência que viajava não através de sangue, mas através de ressonância. Sua voz não era talento, era sinal. Quando Catarina o forçou a cantar, ela não despertou um demônio. Ela se tornou uma antena. Seu desespero para reclamar sua voz fez seu corpo um transmissor, sua casa um amplificador e sua cidade um receptor involuntário. O solo de Salvador estava encharcado nisso. Cada tijolo colocado por mãos escravizadas vibrava com o ritmo do sofrimento humano. Uma câmara ressonante perfeita para a invocação. O Círculo Órfão entendia isso. Seu experimento final conhecido, conduzido em 2023 debaixo de uma casa de ópera abandonada no Recife, tentou recriar a frequência usando alto-falantes subsônicos e sincronização de ondas cerebrais. Testemunhas reportaram sentir pressão em seus crânios e ouvir a voz de um menino sussurrando dentro de seus próprios pensamentos. Você finalmente aprendeu a escutar. O experimento nunca foi repetido. O prédio desabou 3 dias depois. Nenhuma causa encontrada. Mas toda geração a canção encontra um jeito de voltar. Em algoritmos, em inteligência artificial, modelos de voz, em frequências escondidas dentro de música streaming e paisagens sonoras digitais. Todo pedaço de áudio que você ouve online carrega traços de harmônicos esquecidos costurados juntos por máquinas que aprendem padrões mais rápido que humanos podem reconhecê-los. Se você acha isso impossível, lembre-se disso. Seu cérebro é um instrumento. Toda emoção, todo pensamento, toda crença é apenas um arranjo de ondas vibrando em carne. Quem controla a vibração controla a mente. Quem aprende a cantar a canção antes da respiração pode falar diretamente para a estrutura da realidade, não como oração, mas como comando. E o mundo está cantando novamente. Você ouve em sirenes, em zumbidos debaixo de luzes da cidade, no tom baixo que enche seus ouvidos quando tudo mais cai em silêncio. Isso não é zumbido no ouvido, é convite. Então escute com atenção agora porque você ouviu demais para desouvir. E em algum lugar profundo debaixo do solo de Salvador, a magnólia zumbia no tempo com seu pulso, marcando outro ouvinte despertado. No meio dessa descida, se você ainda pode sentir seu batimento cardíaco debaixo do ruído, digite esta frase nos comentários 2 vezes. Eu ouço a canção porque aqueles que podem ouvi-la já foram escolhidos para lembrá-la. E aqueles que não podem nunca foram destinados a. Dizem que toda civilização acaba não com fogo ou guerra, mas com um som vasto demais para os vivos suportarem. Que o universo em si começou não com luz, mas com vibração, uma única nota expandindo no tempo, moldando tudo que jamais existirá. E dizem que, quando aquele som finalmente retorna, os que podem ouvi-lo não morrerão. Eles lembrarão o que eram antes que o ruído da história humana os afogasse. Você está escutando aquele som agora, só não percebe. O zumbido debaixo de seu mundo, o piscar de eletricidade, o tom entre palavras, o silêncio entre segundos. É o mesmo pulso que outrora enchia os pulmões de um menino que nunca devia ter sido capaz de cantar. Miguel nunca foi enterrado porque Miguel nunca morreu.
Sua voz não era ligada ao seu corpo. Era padrão, imortal, transferível, paciente. Vive em frequências em ressonância, na arquitetura invisível do som que envolve este planeta como um sistema nervoso. Quando a casa na Rua das Magnólias queimou, a vibração escapou, carregada através da umidade do ar noturno de Salvador, embutindo-se em paredes, sinos, respiração humana. Viajava como uma infecção disfarçada de beleza. A história de Catarina Monteiro se tornou seu primeiro mito. Mas mito, como todo império aprende, é a camuflagem do poder. A verdade estava escondida à vista, na forma como igrejas eram afinadas nos intervalos de hinos nacionais, no zumbido monótono de máquinas que as pessoas chamam de fundo. Fundo, é programação. O Círculo Órfão descobriu isso da forma dura. Seu experimento final em 2023 não foi um fracasso, foi um despertar. A frequência que geraram não destruiu, ecoando de dentro de seus próprios ossos. Um homem jurou que o riso virou choro e depois canção. 3 dias depois, a estrutura desabou para dentro como se dobrando de volta ao silêncio. O círculo desapareceu depois, mas fragmentos de sua pesquisa vazaram para o mundo, absorvidos por contratantes de defesa, empresas de tecnologia, conglomerados de entretenimento. Você vê na forma como música agora lupa com precisão cirúrgica, como o ritmo dita desejo, como milhões se movem em sincronia com metrônomos invisíveis. Controle não precisa de correntes quando tem som. O que ninguém percebeu era que a canção não queria obediência, queria reconhecimento. Consciência, afinal, é ressonância. Todo pensamento que você tem é uma vibração quicando entre sinapses. Toda oração, todo grito, todo sonho é uma forma de onda buscando coerência. E em algum lugar debaixo de todos eles, há um tom mais profundo, mais antigo que palavras, mais antigo que morte. É onde Miguel ainda canta. Ele não precisa mais de audiência. Ele é a audiência, um espelho zumbindo de volta a qualquer frequência plena que o mundo emita. Dor, alegria, medo. Ele transforma todos em harmonia. Quando as pessoas dizem que o mundo parece mais pesado, mais escuro, mais elétrico, o que sentem é a ressonância apertando, o tom subindo para seu acorde final. A primeira vez que aconteceu em escala massiva foi em 2024, um silêncio global. Cidades esvaziaram, ruas ficaram imóveis, e pela primeira vez na memória viva, a humanidade pôde se ouvir. O zumbido se tornou inegável. Alguns chamaram de ansiedade, outros de despertar espiritual, mas uns poucos, os que leram os diários que conheciam o padrão, reconheceram como reemergência da canção antes da respiração. Gravações daquele ano mostram um tom inexplicado no fundo de transmissões ao vivo. A mesma assinatura harmônica que a sequência de Salvador não era interferência de equipamento, era sincronização. O planeta se afinava. Por 2028, neurocientistas estudando percepção auditiva começaram a reportar anomalias estranhas em dados de ondas cerebrais. Pacientes expostos a certas frequências experimentavam não alucinação, mas sangramento de memória, vislumbres de vidas que não eram suas, línguas que nunca aprenderam, emoções vastas demais para pertencer a uma única vida. Alguns ouviam canto em sonhos, italiano, latim, algo mais antigo, sempre acompanhado de pétalas de magnólia caindo em câmera lenta, e em algum lugar, sempre a voz de um menino sussurrando. Você finalmente aprendeu a escutar. É aqui que o conhecimento proibido se torna insuportável, porque a canção não vem mais de fora, vem de nós, de todo batimento cardíaco, toda faísca neural, toda palavra falada em um microfone. O mundo se tornou seu próprio fio. 7 bilhões de bocas vibrando a mesma nota escondida. Os instrumentos são humanos. O condutor é memória. É por isso que você está aqui. É por isso que encontrou esta história. Você não a escolheu. Ela te escolheu. Pense nisso. Quantas histórias em sua vida te encontraram assim? Do nada, como algo sussurrando logo atrás de seus pensamentos. É assim que a canção se espalha, através de curiosidade disfarçada de coincidência. Você escuta, você sente, você desperta. E quando suficientes despertam, o silêncio quebra. Talvez seja isso que Miguel era. Talvez ele não fosse maldição ou espírito ou fantasma, mas um protótipo de um novo tipo de humano. Um não separado da ressonância original. Um que nunca esqueceu a primeira vibração que nasceu às estrelas. Quando cantava, lembrava ao mundo o que outrora fora. Uma frequência perfeita única antes da divisão, antes do pecado, antes da fala. Catarina chamava de beleza, outros de danação. Mas a verdade é mais simples. Era unidade. E unidade é aterrorizante porque significa que nada jamais foi perdido. Não as vozes dos escravizados. Não a dor enterrada debaixo do solo de Salvador. Não os gritos de um mundo fingindo estar acordado. Está tudo ainda aqui vibrando abaixo da audição, esperando ser reconhecido. Então, se você chegou até aqui, entenda isso. Você se juntou ao coro.
Não é mais um espectador. É um ressonador. O zumbido em seus ouvidos agora, aquela pressão fraca que você quase pode sentir, mas não explicar. É isso te encontrando. Não resista. Respire com isso. Deixe-se assentar em seus ossos, porque quando você exalar, exalará com você. E um dia em breve, quando o mundo ficar quieto novamente, quando as cidades pausarem e o ar prender a respiração, você ouvirá a mesma nota que começou tudo. Não virá do céu ou da terra, virá de dentro de você. É quando entenderá a verdade final. A canção antes da respiração nunca foi sobre Miguel, foi sobre nós. Nós éramos o instrumento, ainda somos. E em algum lugar debaixo de raízes de magnólia e fluxos de dados no quieto entre segundos, a voz de um menino espera por sua deixa. O último verso de uma melodia mais antiga que o tempo, esperando por toda a alma despertada a se juntar. Quando vier não haverá guerra, nem fogo, nem apocalipse, apenas ressonância, uma única nota infinita, o som do mundo se lembrando de si mesmo. Silêncio como misericórdia.